Oi pessoal, aqui é a Lari Namastê. Enquanto vocês assistem o vídeo acelerado da pintura dessa guerreira aí, eu vou explicar algumas coisas e dar algumas dicas. Eu usei pouquíssimas cores para pintar esse quadro. Basicamente foi branco, preto, sombra queimada, vermelho e uma cor que eu adoro que se chama Gris de Pine, que depois eu vou falar sobre ela. Eu pintei todo o fundo da tela com tinta acrílica de preto. Depois eu fiz um quadriculado ali com giz pastel para eu poder fazer o rosto, o desenho dela. Por que eu fiz esse quadriculado aí? Porque dizem no desenho que quando o rosto ele é maior do que o tamanho real nosso, o nosso cérebro ele meio que perde a referência um pouco da proporcionalidade. Assim. Então fica mais fácil a gente tornar em quadrinhos ali o desenho, que aí a gente faz uma proporção correta ali entre o nariz e a boca, né? E como o giz pastel ele é fácil de apagar depois, eu só venho com o pincel e começo a delimitar o desenho da forma correta ali, que ele já vai saindo sozinho, né? O giz ele vai caindo ali, ele vai até borrando um pouco o quadro, mas depois eu passo a tinta por cima, não tem problema. Embora eu tenha pintado o fundo com tinta acrílica, depois que secou, eu faço essa pintura com tinta a óleo. Eu gosto da textura que o óleo tem quando eu passo ele por cima da tinta acrílica. Né? Eu nem sei se é muito certo fazer isso, mas eu não vejo nada de errado, tecnicamente falando, assim, não vejo nenhum problema de fazer isso, desde que a tinta acrílica embaixo esteja bem seca, né? Ela acaba deixando uma textura lisa, fica como se fosse uma madeira, assim. É bem gostoso pintar com tinta óleo em madeira, né? Mas a tela, para ela ficar um pouco mais lisa assim, eu gosto de passar tinta acrílica embaixo. Aí isso aí vocês já estão meio cansados de ver, eu sempre pinto, uso branco, né? A luz e a sombra no começo. E aí fica esse aspecto esquisito do rosto. Mas para mim é muito importante essa etapa, porque eu vou preenchendo, é como se eu fosse criando, assim, é até gostoso. Eu gosto de fazer esse tipo de pintura, justamente porque a pessoa ela vai surgindo no quadro, né? E eu uso uma imagem como referência, mas eu me sinto bem livre para eu fazer as minhas características na minha pintura ali, sem me prender muito. Se eu fosse fazer uma cópia de uma outra imagem, uma cópia fiel, teria que fazer um procedimento completamente diferente de pintura. Eu teria que quadricular muito mais, teria que ir quadradinho por quadradinho e não deixar desse jeito doido que eu faço, que eu vou pintando meio que aonde o pincel vai, assim, meio que sozinho. Nem eu sei direito. A ideia de usar praticamente nenhuma cor, as únicas cores oficialmente que eu uso é o marrom, né, a sombra queimada, o gris de pene, que é uma espécie de azul, e um vermelho, mas muito pouco, assim. O que eu mais uso é o branco e o preto. E o sombra queimada. Eu já estipulei eles de início para ficar esse aspecto, essa atmosfera desse quadro, que ela é uma atmosfera mais fria, né? E o vermelho serve para pôr o sangue no final. Mas vocês vão reparar que nenhuma cor eu uso de forma bruta, assim, de forma muito intensa. É tudo muito sutil, uma mudança de uma para outra. Então vocês vão ver que tem um pouquinho de azul, de vermelho, de marrom no rosto, mas é tudo de forma gradual, assim, de forma a não marcar demais o quadro. Essa parte que eu tô fazendo agora do capacete dela, eu uso branco e preto para formar um cinza e esse gris de pine que nada mais é do que uma mistura aqui das fábricas de um azul com um preto. E eu não gosto muito de cor misturada, eu sempre prefiro usar as primárias e misturar eu. Só que essa cor é muito útil, ela é muito útil para fazer sombras e para fazer coisas pratas, assim. Como eu quero dar esse aspecto metálico pro capacete, essa cor é muito importante, esse gris de pine, que se chama. E o branco com o cinza, né? Porque faz toda a diferença esse contraste do rosto, né? Que é uma coisa mais suave ali. E desse capacete, assim, a cor vai fazer muito impacto nesse quadro, essa é a ideia, né? E como eu sempre falo, tudo aos poucos vai criando forma conforme eu vou colocando, clareando ou escurecendo alguns aspectos do quadro para dar a devida profundidade.
Então, se o capacete está ali, ele está fazendo sombra em alguma parte ali, eu vou escurecendo, vou fazendo aos pouquinhos, é o que vai tornar um pouco mais realístico o desenho. Não é um realismo isso aí que eu estou fazendo, mas fica legal quando você olha o quadro assim um pouco mais de longe e parece real, né? Alguém me perguntou nos comentários qual o tamanho de pincel que é ideal para pintar quadro grande e o tamanho de pincel que é ideal para pintar quadros menores. E, na verdade, não é esse o raciocínio que tem que fazer, né? Porque você pode usar quadros, você pode pintar quadros grandes e utilizar pincéis bem pequenos, que nem eu tô fazendo agora ali na boca, né? Eu uso pincéis bem pequenos. E usar um pincel grande para pintar uma tela pequena se você quiser fazer um fundo, por exemplo. Então, na verdade, numa pintura eu uso diversos pincéis de todos os tamanhos, independente do tamanho da tela. Então, o pincel você tem que reparar muito mais no tipo de tinta que você está usando e o tipo de efeito que você quer causar no quadro, do que o tamanho do quadro e o tamanho do pincel em si. Eu sempre bato na tecla para vocês usarem luvas quando vocês estiverem pintando com tinta a óleo. Mas se vocês chegarem a manchar, que mesmo eu usando luva, eu não sei como eu consigo sujar as minhas mãos todas com tinta a óleo. Usem lenço demaquilante para tirar a tinta da mão, porque não vai te fazer mal. Não usem o solvente direto na pele, de jeito nenhum. O ruim da tinta a óleo é que se você se sujar, você vai lavar embaixo d'água com sabão e não vai sair, né? Aquilo não dissolve. Mas se você usar um demaquilante, para vocês verem como o demaquilante é forte, né? Esses lenços que retiram maquiagem, sai tudinho. Vocês podem usar inclusive no cabo do pincel, que o cabo do pincel sempre fica sujo, né? Os próprios tubinhos de tinta para limpar depois. Dá para pegar um algodão com demaquilante que sai tudinho, o seu material vai ficar bem limpo. Essa é uma baita dica. Eu descobri isso meio sem querer e meio que testando as coisas assim para ver para parar de eu usar diluente na minha própria pele, que estava me fazendo muito mal. E descobri que o demaquilante é muito bom para fazer isso. Uma dica importante aqui de pintura: o que vem atrás você pinta antes e o que vem na frente você pinta depois. Isso quer dizer que o sangue, por exemplo, que eu vou fazer, é claro que eu vou deixar ele por último. Não tem como eu começar fazendo sangue e depois pintar a mão que está por baixo. É uma coisa engraçada porque a tela é algo plano, né? Mas você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar o que está antes e o que está depois de você, se aquilo fosse real, né? Você tem que imaginar aquilo como se estivesse na tua frente mesmo, não numa tela, na tua frente. O que está mais perto de você e o que está mais longe. O que está mais longe você vai sempre pintar primeiro, que é o caso do fundo, por exemplo, né? E o que está mais perto, que ali seria a mão com sangue, você vai pintar por último. Essa regra sempre dá certo. É uma regra quase absoluta da pintura, né? Que o que está mais distante de você é o que você vai pintar por primeiro.
Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se inscrevam no canal, divulguem para quem vocês sabem que pinta, que gosta de desenhar, talvez seja útil para essas pessoas. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, pelos comentários, pelas curtidas e até o próximo vídeo.